No ar mais um Pá Vivi sem mimimi. Lembrando, nossos encontros agora todos do período da tarde. Das 2 às 4 no canal da Revista Oeste, tem Faroeste a Brasileira com o Pá Vivi. E na sequência, a partir das 5 da tarde, tem Pá Vivi sem mimimi aqui no canal do Pá Vivi, esperando por você. Esperando também por você que vai chegando, pelo seu like, o seu joinha. Você sabe, muda tudo aqui pra gente. Pitoli, vamos à boa notícia? Qual é a primeira boa notícia de hoje? Pavi, na verdade, está tudo bem no Brasil. O único problema é o Banco Central, né? O único problema no Brasil é o Banco Central. Mas tem decisão do Alexandre de Moraes. Vamos lá, Pavi? Vamos trabalhar? Vamos. Bom, em uma decisão sigilosa, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acolheu um pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira, e mandou retirar do ar um perfil do X, o antigo Twitter, que o chamou de estuprador. O que aconteceu? Abre aspas. Não há, no ordenamento jurídico, direito absoluto à liberdade de expressão. Fecha aspas, escreveu Moraes. Ele disse que, apesar de todas as opiniões existentes sejam possíveis em discussões livres, isso não se aplica àquelas que constituam ilícitos. A decisão revelada pelo jornal O Globo foi confirmada pelo portal UOL. Apesar da decisão, o X não removeu o perfil no prazo dado por Moraes. Por isso, o ministro deu uma segunda decisão a favor de Arthur Lira. Abre aspas, a provedora de rede social X, ao não cumprir a determinação judicial, questiona de forma direta a autoridade da decisão judicial tomada na presente ação, fecha aspas, escreveu o ministro. Moraes também aplicou uma multa de R$700 mil no X, ao X no Brasil. O valor vai precisar ser pago em até 5 dias. Ele também determinou que o perfil fosse bloqueado em 1 hora, sob pena de multa diária de R$200 mil para cada uma das 7 postagens, o que poderia aumentar a multa, então, para R$1.400.000 por dia. O tweet viralizou no dia seguinte à aprovação do regime de urgência para o PL do aborto. A publicação teve 250 mil visualizações, 10 mil curtidas e 4 mil retweets. Como qualquer entidade privada que exerça sua atividade econômica no território nacional, a provedora de rede social X deve respeitar e cumprir de forma efetiva comandos diretos emitidos pelo Poder Judiciário, em especial por Alexandre de Moraes, Pavi. Eu não sei se eu deveria falar isso, mas eu vou falar. Eu fico aqui pensando se eu desembucho ou se eu não desembucho. Mas o fato é que eu não costumo falar o que eu vou falar sem ter um embasamento muito grande. E eu vou tomar aqui todos os riscos de dizer o que eu vou dizer agora. Aliás, agora às 17 horas acabou de fechar a cotação do dólar do dia, tá? 5,43. 5,43. Só para informar vocês que o pregão... Aliás, o brasileiro já não tem pregão faz muito tempo, né? Já tiraram o pregão do brasileiro. Não tem prega nenhuma. Tanto que esse governo usa e abusa. Mas eu vou dizer o que eu vou dizer. Então, no mínimo, eu espero que todo mundo aqui tenha dado o seu like e vamos nessa. Pitoli. Diga. Quando eu vi, no 8 de janeiro, que fizeram um cocô na mesa de um ministro, eu fiquei com nojo. Mas esse nojo que eu fiquei
não é 10% do nojo que eu sinto do cocô que o Alexandre de Moraes faz no STF. Quando alguém deixou um toletinho de bosta no 8 de janeiro no STF, esse toletinho não tem o tamanho de um milho verde daqueles que saem no cocô, se comparado ao tamanho da bosta que o Alexandre de Moraes faz com o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é uma das instituições mais antigas do Brasil. O Supremo Tribunal Federal, ele sobreviveu aos períodos de instabilidade da nossa República, ele sobreviveu à Era Vargas, ele sobreviveu altivo, forte, respeitável, ileso a qualquer crítica que se possa fazer ao regime de 1964 com os presidentes generais. Essa instituição, que um dia foi chamada de Tribunal Superior Supremo de Justiça, e hoje é o Supremo Tribunal Federal, esta mesma instituição, que passou ilesa por todos os momentos mais conturbados da história do Brasil, hoje, em um momento em que se diz que o Brasil vive uma democracia e que, por pior que ela seja, nós tenhamos representantes eleitos e por mais teorias que pululem no imaginário popular, muito em razão da postura do STF, do Tribunal Superior Eleitoral, em não saber saciar as dúvidas do povo, muito embora nós tenhamos muitos problemas, nós temos deputados, senadores, nós temos como é que eu posso dizer, uma camada que pelo menos pode dizer, olha, ali parece ser uma democracia. Então muito me causa transtorno ver que neste momento em que tudo aparenta para uma democracia, nesse momento em que, na história do Brasil, muito embora nós tenhamos 75% da população ou analfabeta funcional, e o analfabeto é aquele que não sabe ler e escrever. O analfabeto funcional é aquele que sabe ler e escrever o próprio nome, e é aquele que consegue ler, mas não entende o que acabou de ler. Muito embora esse índice seja medonho, e não dá para falar que exista uma democracia capaz de sobreviver com um índice de analfabetismo funcional ou analfabetismo puro como o nosso, nunca antes na história desse país existiram tantos alfabetizados. Por mais que seja uma minoria no Brasil, que seja realmente alfabetizada, capaz de compreender aquilo que acabou de ler, esse momento da história, nós temos um índice muito maior do que qualquer outro momento da nossa história de pessoas capazes de compreender o que leem. E é nesse momento da história, justamente nesse momento da história, em que, por mais que seja baixo, o número de alfabetizados é o maior da nossa história, em que nós temos todas as peças, as engrenagens, pelo menos no papel e em prédios públicos, que façam com que esse país tenha uma aparência de democracia, e é justamente nesse momento em que o mundo vive de uma forma digital que derruba as barreiras geográficas,
de maneira que todos sabem o que todos estão vivendo em todo lugar ao mesmo tempo. Nesse momento de interconectividade mundial, nesse momento em que nós temos há mais de 70 anos, uma Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, sem ser mexido. Nós temos esse documento da ONU desde 48. São 76 anos de uma declaração reconhecida mundialmente como um texto de direitos fundamentais universais. Muito me espanta que é exatamente nesse momento que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro esteja na situação que está. É muito triste saber que, nesse momento, essa instituição, que é indiscutivelmente elementar para a República Brasileira, ela está na sua pior fase. Seja porque, com o governo Lula I, começou-se a moda de nomear-se ministros, começou-se com a moda de nomearem-se ministros sem notável saber jurídico. Notável saber jurídico é aquele sujeito que, além de notório porque tem provas e títulos, porque tem pós-graduações, tem títulos acadêmicos, tem livros publicados, tem artigos científicos de relevância. Além de notório, é notável. Todos que ouvem seu nome, ao menos dentro do campo jurídico, dizem: esse é um mestre. Então, quando Lula, no seu primeiro mandato, começou a aniquilar o requisito fundamental para que se fosse nomeado um ministro do STF, que é o notável saber jurídico, e não existe Supremo Tribunal Federal legítimo sem notável saber jurídico. E ele começa a fazer isso com o Toffoli. O Toffoli, que nunca conseguiu ser aprovado em um concurso, levou pau, não tinha, à época, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um livro escrito, artigos jurídicos de relevância, nunca foi um advogado de destaque, mas sempre foi um serviçal da militância petista. Então ele trouxe, para usarmos uma expressão fidedigna ao caso, alguém da ralé do saber jurídico e colocou na corte, onde só podem tomar assento pessoas de notável saber jurídico. A partir do Toffoli, a coisa degringolou. Degringolou de vez. Tanto que, se nós compararmos os nomes que hoje ocupam a Suprema Corte Brasileira com os nomes que existiam nessa corte, até o começo dos anos 2000, dali para trás, qualquer um que tenha um tico e teco e saiba fazer uma equação simples de primeiro grau, vai notar que o notável saber jurídico morreu.